Então, vamos começar com 1 Samuel capítulo 16, porque hoje nós vamos dar início a uma sequência de mensagens falando sobre Davi. Porque Davi, conforme a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, é o personagem da Bíblia que mais tem palavras acerca da vida dele. De todos os personagens da Bíblia, Davi é o mais mencionado, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E isso nos faz entender que há muitas coisas na vida dele que Deus quer que a gente aprenda. E nesses próximos 5 domingos, a partir de hoje e começando os 5 domingos, começando no próximo domingo, dia 28, nós vamos falar sobre o caráter de Davi, sobre a fé de Davi, sobre a comunhão com Deus de Davi, para que no fim desses 5 domingos, a gente possa ter muitas coisas que Deus viu em Davi, Ele possa ver também dentro de nós. Amém? Então nós vamos começar do início, nada melhor do que ir no início, quando a primeira vez que a Bíblia fala sobre Davi, aí no capítulo 16, versículo 1, quando diz assim: então, disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, você que está assistindo a novela Reis, você deve estar acompanhando agora nessa segunda etapa, nessa segunda temporada, o declínio espiritual do rei Saul. Quando ele deixou aquele temor, aquela fé, aquela comunhão com Deus que levou ele aonde ele chegou. E que agora ele estava se desviando. Você sabe que existem muitas pessoas que chegaram aonde elas chegaram por causa da fé que tinham, por causa do temor que tinham. Mas muitas pessoas não reconhecem isso, como foi o caso de Saul. Com o passar do tempo, elas começam a se desviar daquela fé do princípio, daquele temor do princípio, e acabam caindo, como Saul caiu, num declínio espiritual, a ponto de chegar um momento que Deus teve que dizer para o profeta Samuel: olha, até quando você vai insistir? Eu o rejeitei, não como alma, porque como alma Deus nunca rejeita ninguém, mas como rei, ele já não podia mais permanecer, porque todas as oportunidades que Deus havia dado para ele, e você vai ver nesse período, nessa nova temporada da novela, ele rejeitou. Então agora, assim como ele rejeitou todo o esforço de Deus para ajudá-lo, Deus agora não tinha outra opção a não ser rejeitá-lo como rei e colocar outro no seu lugar. Foi então que Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei. No versículo 2 diz assim: porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então, quando Deus mandou Samuel ungir um outro rei no lugar de Saul, ele teve medo, ele pensou: se o rei souber, ele vai me matar. Imagine o rei sabendo que o profeta estava ungindo alguém no lugar dele. Então ele teve medo, mas mesmo com medo, ele obedeceu. Deus disse para Samuel: vai e faz assim, assim e assim. E esse é o segredo da fé, é você sempre obedecer, porque quando você obedece o que está escrito na palavra de Deus, sua vida passa a estar na responsabilidade dele, porque Deus estava mandando ele ungir um rei no lugar de Saul. Se Saul fizesse qualquer mal para Samuel, aquilo seria a responsabilidade de quem? De Deus. E Deus iria falhar com Samuel? É claro que não. Então, quando você estiver diante de situações como a de Samuel, sabendo que se você falar a verdade, vão te perseguir, sabendo que se você for justo, você será mal compreendido,
sabendo que se você fizer o que você sabe, à luz da palavra de Deus, que tem que fazer, você será discriminado, não se preocupe. Não faça, não deixe de fazer o que diz a palavra de Deus com medo de qualquer coisa, porque se você fizer o que está escrito na palavra de Deus, a responsabilidade dessas consequências é de quem? É de Deus. Quando eu digo para alguém fazer tal coisa, se aquela pessoa fizer aquilo que eu mandei e não der certo, é minha responsabilidade. Então, quando eu obedeço a Deus, a minha vida passa a estar na responsabilidade dele. E como ele não falha, como ele é Deus, pode ter certeza, qualquer coisa que aconteça na minha vida será, com certeza, permitido por Deus e para o meu benefício. Então, escolhe sempre fazer o que está escrito na Bíblia. Porque se você fizer o que você quer, o que os outros querem, aí Deus não é mais o responsável. Porque você fez a escolha que você queria, você fez a escolha que os outros queriam, então Deus não tem nenhuma responsabilidade. Amém? Samuel entendeu isso, e mesmo que ele corresse risco de vida, ele foi lá para ungir, conforme Deus havia dito. E aí diz assim no versículo 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Porque naquela altura as tribos estavam em briga, em guerra uma com outra. Então quando o profeta Samuel chegou, todo mundo já ficou apavorado. Mas Samuel disse, versículo 5, é de paz. Eu vim aqui, a minha vinda é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a ele, a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então, quando ele chegou lá, ele se apresentou a Jessé e disse qual seria a missão dele. Eu vim aqui para ungir um dos seus filhos como rei. E então, o pai de Jessé chamou os seus filhos para a sua casa, nem Jessé sabia qual dos seus filhos seria rei, e nem o profeta Samuel, porque Deus não deu o nome, só disse que seria um dos filhos dele. E então diz assim a Bíblia, versículo 6, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, quando os filhos iam entrando dentro de casa, o primeiro a entrar foi o filho mais velho, chamado Eliabe. O profeta Samuel olhou para ele e disse consigo mesmo, certamente é esse o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Porque ele viu, de acordo com o que nós vemos aqui, além de ser o mais velho, era o mais forte, o mais experiente, era ele soldado já, ele já estava trabalhando no exército de Saul. Então era um homem que, humanamente falando, aos olhos do profeta Saul, reunia todas as condições para ser, do profeta Saul não, desculpa, profeta Samuel, era aquele que reunia todas as condições para substituir Saul, era o escolhido do profeta, mas não era o escolhido de quem? De Deus. Por isso Deus disse para Samuel, versículo 7, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Olhem para mim, por favor. Você pode ser o favorito do seu pai, você pode ser o favorito do seu patrão, você pode ser o favorito do seu pastor, você pode ser o favorito de todos, mas se não for o favorito de Deus, não adianta. Quantas pessoas que elas tinham tudo, todos gostavam, todos admiravam, mas ainda assim nada acontecia. Que não adianta você ser o escolhido de todos, não adianta você ser o favorito de todos, se você não for o favorito de quem? O favorito de Deus. Então Deus disse para Samuel, esquece ele, não é ele, você escolheu ele, mas eu o rejeito. Aí ele diz o porquê, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor
olha para o coração. Então, às vezes, pessoal, eu passo determinadas situações em que às vezes eu oro, meu Deus, por que a pessoa ainda não foi batizada com o Espírito Santo? Meu Deus, eu já falei tanto com aquela pessoa, por que ela ainda não nasceu de novo? Às vezes a gente geme por ver pessoas que estão na igreja há tanto tempo e ainda não se convertem, não nascem de novo, não mudam, e a gente não entende. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade, porque a minha conversão foi muito rápida, não pelos meus méritos, em nome de Jesus, longe disso, mas é diferente do que a maioria das pessoas, que tem, às vezes leva meses, leva anos para se converter. Eu tive uma conversão rápida, e às vezes eu confesso que eu tenho pouca paciência, quando vejo pessoas que estão anos na igreja, cometendo os mesmos erros, vivendo da mesma maneira, e não se converte, não muda, não nasce de novo, e às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por quê? A pessoa está na igreja todos os dias, a pessoa faz campanhas, faz propósito, participa do jejum de Daniel, 1 jejum, 2 jejum, 3 jejuns de Daniel, no domingo que vem nós vamos começar mais um jejum de Daniel, e a pessoa continua vazia, continua fria. A resposta está aqui. Deus não vê o que a pessoa faz, Deus vê o que a pessoa é, porque Deus vê o coração. Quando a Bíblia fala que Deus vê o coração, Ele está dizendo, Deus vê a intenção, Deus vê o que o homem não vê, e é por isso que uns têm experiências extraordinárias com Deus, e outros não, mesmo tendo mais tempo de igreja, mesmo tendo mais conhecimento bíblico, mesmo tendo todas as condições para ser usado por Deus, mas são pessoas frias, vazias, porque o problema está onde? Lá dentro, na intenção do coração. Então Deus falou para Samuel, Samuel, não é o que os seus olhos vê, é o que está dentro do coração, que para mim é o importante. Para Samuel era importante um homem com aparência, para Samuel era importante ser o mais velho dos irmãos, para Samuel era importante um soldado com experiência de militar, mas Saul era tudo isso, e estava sendo rejeitado. Saul era formoso, Saul era militarmente um excelente militar, tinha todas essas qualidades, e estava sendo rejeitado. E Deus não queria mais um, cheio de qualidades, e sem o importante, que era a comunhão com quem? Com Ele. Então, Ele disse, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, chamou Jessé Abinadab, e o fez passar diante de Samuel. Veja, primeiro foi o escolhido do profeta, agora era o escolhido de quem? Do pai. Bom, Samuel escolheu, e não foi a escolha dele, então eu vou fazer a minha escolha. Foi lá e escolheu um outro filho, chamado Abinadab, porque aos olhos de Jessé, esse era o melhor entre quem? Entre seus irmãos. Já que aquele que era o melhor aos olhos do profeta não funcionou, então vamos ver o que é melhor aos meus olhos. Aí o pai foi lá, no meio dos irmãos, e escolheu Abinadab, e trouxe para Samuel. Quando ele colocou Abinadab na frente de Samuel, Deus falou com Samuel o seguinte, nem a este tem escolhido o Senhor. Aí foi como uma roleta russa, né? Agora o pai começou a colocar um atrás do outro. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Então disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Depois de Jessé ter colocado todos os filhos à frente do profeta e nenhum ter sido escolhido, o profeta perguntou, alguma coisa está errada. Deus mandou eu vir aqui ungir um dos seus filhos. Você me passou todos eles e Deus não confirmou nenhum deles? Então ele perguntou, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé, lembrei, tenho quem? Disse, ainda falta quem? O menor.
Olha só como ele se referiu a Davi. Nem sequer disse o nome dele. Ainda falta o menor. Olha para mim, por favor. Se você tivesse 8 filhos, que era o caso, e Deus tivesse dito que ia ungir um dos seus filhos, você chamaria 5, 6, 7 ou chamaria todos os 8? Por que que o pai de Jessé não fez o mesmo? O pai de Jessé não. Hoje está faltando café, viu? Está faltando café. Quando eu não bebo café de manhã, eu troco tudo. Então, por que que o pai de Davi não chamou o Davi? Sabe por quê? Porque para o pai de Davi, Deus poderia escolher todos, menos Davi. De repente, isso acontece com você. Você é aquela pessoa rejeitada. Ninguém escolhe você para nada. Mas olha só, é você que está aqui e não eles. De repente, na sua família, ninguém te convida para nada. Às vezes você só fica sabendo das festas pelas redes sociais. Porque se reúnem, fazem comemorações, e nem se dão ao cuidado de pelo menos convidar você. Mas é você que está aqui. Porque Deus tem uma queda pelos rejeitados. Sabe por quê? Porque ninguém foi mais rejeitado do que ele. Deus é a pessoa mais rejeitada que já existiu. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, foi o mais rejeitado que já existiu em forma humana. Então Deus tem uma queda por você, porque Ele sabe o que é a rejeição. Ele sabe o que você sente. Então, por isso, está escrito que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas desprezadas, porque são estas que Deus, Ele quer usar. Amém? Então, foram chamar Davi. Aí, olha só que interessante. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Amém? Ou seja, então chama aí esse rejeitado, esse desprezado, porque ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém? Então, quando entrou Davi, e o profeta Samuel olhou para ele entrando por aquela porta, na mesma hora Deus falou: levanta, unge, porque é este o escolhido. E aí diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Então aquele que era desprezado pelo pai, pelos irmãos, foi ungido e honrado à frente de todos eles. Agora, o que nós aprendemos com tudo isso? Veja só, essa rejeição, nós não sabemos com exatidão a razão dele ser rejeitado daquela maneira. Alguns acreditam que ele era filho bastardo, porque há um salmo em que ele diz que em pecado fui concebido pela minha mãe. Então, pelo fato dele ser o único dos ruivos entre os irmãos, e o fato também de ser o filho mais novo e ser rejeitado, uma vez que a gente vê que, principalmente em várias passagens bíblicas, os filhos mais novos eram mais acariciados, como foi o caso de José, que nós falamos aqui na segunda-feira, que era o filho mais novo, mais amado, e não era normal ele ser o mais novo e ser assim tão desprezado, ser rejeitado pelos irmãos. Então acredita-se que seja isso, mas, independente de ser isso ou não, a gente entende que Deus permitiu que ele fosse rejeitado, porque foi nesse período de rejeição dele, que ele teve as suas primeiras experiências com Deus, porque o trabalho de cuidar das ovelhas não era trabalho de filho, era trabalho de servos, e ele foi colocado nesse trabalho por causa da sua rejeição, e teve, lá no campo, cuidando das ovelhas,
rejeitado porque ele sentia aquela rejeição, ele percebia aquele desprezo, ele preencheu aquela rejeição e aquele desprezo com a presença de quem? De Deus. Com a presença de Deus. E foi ali que ele teve as suas primeiras experiências com Deus. Tanto é que o livro de Salmos, a maior parte dos Salmos, dos 150 Salmos, 73 foram escritos por ele. E se você for reparar, nos Salmos, há sempre, ele usa sempre comparações com a natureza, como por exemplo o Salmo 23, com a sua experiência como pastor de ovelhas. Ele usa a natureza, usa exemplo de animais, quando ele diz que como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede da tua presença. Então, acredita-se que grande parte daqueles salmos foram escritas com base na experiência que ele teve naqueles dias em que ele estava sendo desprezado, rejeitado. Então, aquela rejeição fez bem a Davi. Aquela rejeição fez Davi ter um coração segundo o coração de Deus. Que talvez se ele não tivesse sido rejeitado, se ele não tivesse tido aqueles momentos a sós com Deus, porque a ovelha não fala com você, fala. Então imagine, ele passava horas e horas do seu dia com aquelas ovelhas, sem ninguém com quem falar, a não ser com quem? Com Deus. Acredita-se que foi ali que ele aprendeu a tocar o quê? A harpa, que fez com que mais tarde fosse o motivo dele ser levado ao palácio. Acredita-se que foi nesse período em que ele aprendeu a tirar o quê? Com a funda, que foi o que fez ele vencer o gigante. Foi ali que ele aprendeu a se defender, quando ele teve que defender as ovelhas de um urso e de um leão. Foi ali que ele aprendeu a cuidar das pessoas, enquanto ele cuidava de quem? Das ovelhas. Foi ali que ele aprendeu sobre liderança, enquanto ele era líder das suas próprias ovelhas. Enquanto muitas pessoas fazem da rejeição o motivo de ficar triste, o motivo até de suicídio, quantas pessoas se suicidam no fim de um relacionamento, quantas pessoas que sentem algum tipo de rejeição dentro da igreja e se afastam, enquanto muitos fazem da rejeição um motivo para achar que Deus não é com ela, Davi usou aquilo em seu favor. Davi não se sentiu mais rejeitado, porque agora ele preencheu o vazio daquela rejeição com a presença de quem? Com a presença de Deus. E se tornou, olhem para mim por favor, e se tornou uma pessoa fascinada por Deus. Porque de todos os autores sagrados, Davi é aquele que expressa a maior sede da presença de Deus. Quando você lê os Salmos, a maioria deles é falando sobre esta sede da presença de Deus. Veja aí o Salmo 27, por exemplo. Veja aí, quando ele diz assim, no versículo 4, já como rei, depois de várias experiências com Deus, ele disse, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. Ele não queria estar na casa de Deus todos os dias por causa da proteção que ele teria na casa de Deus, por causa dos benefícios que Deus daria a ele, não. A sede de estar na casa de Deus todos os dias era para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, que significa meditar no seu santo templo. Então você observa aí a sede da presença de Deus. E olha que nós estamos falando aqui num período de Davi diferente do que nós lemos agora, anteriormente. Agora, nós estamos vendo um Davi que já tinha tido várias experiências com Deus, que já tinha caído e se levantado, que já tinha conquistado a admiração de todos, e ele poderia muito bem, agora, já não ter mais aquela sede que tinha antes, porque agora ele já não era rejeitado, agora ele era admirado, agora ele já não era desprezado, agora ele era bem recebido por todos aonde ia, mas ainda assim, ele manteve o mesmo coração de antes, sedento por Deus, faminto pela presença de Deus. E há outros inúmeros salmos que mostram o quanto ele era fascinado por Deus. Eu separei alguns aqui. No Salmo 122, versículo 1, ele diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 42, ele diz,
Assim como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti. No Salmo 63, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Amém? Não adianta ficar procurando, eu não vou dar tempo para vocês abrirem. Porque não são só esses 3, são vários. Mostrando o quanto ele tinha sede da presença de Deus, o quanto ele era fascinado. E é isso que Deus quer. Deus quer encontrar em nós esse coração sedento, essa fascinação por Ele. É isso que Deus espera de nós. Hoje em dia a gente vê pessoas tão frias em relação à comunhão com Deus. É um sacrifício para vir buscar a Deus, é um sacrifício para ler a Bíblia. Se a pessoa não traz a Bíblia nem para a igreja, a gente pedindo, imagine, será que ela lê quando está em casa? Se a pessoa não busca Deus nem na hora da busca a pessoa está com a boca fechada, às vezes até sentada. Será que ela ora quando está em casa? Se dentro da igreja, quando todos estão orando, ela não ora? Ainda que diga assim, eu oro em pensamento, será que ora? Porque quando a pessoa tem sede, ela não consegue ficar calada. Tem pessoas que quando tira férias, pessoal, ela tira férias da igreja também. Quando na verdade, nas férias é que ela deveria mais. De repente, oh meu Deus, que maravilha, agora eu vou poder ir às reuniões que durante o trabalho eu não posso ir. Mas há pessoas que parece que é um peso, eu vejo, por exemplo, pessoas que estão de férias, que vieram do estrangeiro, estão aqui buscando. É um exemplo para você que está aqui, e quando está de férias, é o período que você menos vem à igreja. Será que você também, quando está fora de Coimbra, de férias, você também vai lá na igreja onde você vai de férias? Essa fascinação por Deus, esta sede por Deus, que Deus ele espera ver de nós, que começou lá no campo, junto com as ovelhas, com o desprezo, e ali ele aprendeu que havia um Deus que nunca o rejeitou, e nunca mais largou ele, e nunca mais deixou ele. E esse apego que Deus quer ver em nós. Essa é a primeira coisa que a gente aprende na história de Davi. As outras nós vamos falar nos próximos domingos. Amém? Fiquem de pé, por favor.